Bom dia, que a paz do Senhor esteja na sua casa. Glória a Deus, aleluias, por mais um dia de vida. Aleluias, 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 glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigada por mais uma célula digital e seja bem-vindo a mais uma célula digital que nós estamos aqui, Senhor, entregando a palavra do Senhor, que é essa nossa missão, é a minha missão aqui no dia de hoje. Entregar a palavra do Senhor para que as pessoas elas tenham o amor do Senhor. Amém? Que elas entendam que o Senhor está aqui, que o Senhor morreu por nós, porque o Senhor nos ama. Amém? Glória a Deus, aleluias, que o Senhor Jesus, Ele deu a vida dele por nós, porque Ele nos ama. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo a mais uma célula digital e a JN Alphaville, uma célula, uma igreja onde que você deve fazer parte, não somente frequentar. Amém? Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. E eu quero fazer uma breve oração para que nós possamos seguir com a live de hoje, com a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor derrame o seu favor sobre essa live, Senhor, e que ela vá para mais adiante. Querido Deus, leve essa live, que eu seja a boca do Senhor, para que essa live chegue mais adiante. Amém? Que as pessoas compartilhem, que as pessoas queiram assistir mais e mais. Em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam edificadas e tenham experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Que o Espírito Santo, o nosso mestre, nosso consolador, o nosso professor, que eu amo demais, que ele esteja aqui também me dirigindo, que eu seja a boca de Deus, para que eu fale a palavra certa para você. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias. E o tema de hoje, dessa semana, é como atrair o favor do Senhor. Eita glória! Isso é muito bom. Como atrair o favor do Senhor. Bom, mas primeiro, antes de eu ministrar essa palavra, eu quero dar alguns recados aqui sobre os cultos da igreja, que eles são, os próximos cultos serão quinta-feira, no caso amanhã, às 7 horas, amém? No domingo, às 9 horas, e na próxima terça, às 20 horas, amém? Glória a Deus, aleluia! E domingo nós temos o culto profético, né? E na terça é Colunas do Reino, que nós estamos ainda na campanha do Colunas do Reino. Glória a Deus, aleluias, aleluias. E a nossa igreja está localizada Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia. Se organize para ir à igreja, porque nós temos que receber as bênçãos lá da igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? E a igreja é a noiva de Cristo. Aleluia. E nós temos que estar lá, junto com a noiva. Porque sem o prédio, sem nós, não é nada. Amém? É só um prédio. Glória a Deus, aleluias. Amém. Glória a Deus. Mas, se você não conseguir chegar, você assiste pelo canal do EJN Alphaville e no domingo do canal do Profeta. Aleluia, do Profeta Vinícius. Glória a Deus. Bom, a palavra dessa semana, de hoje, é Salmos 30, versículo 5, que diz assim, ó: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Aleluia, glória a Deus. Olha só, o favor do Senhor é para a vida toda. Aleluias, aleluias.
Mas o que é o favor, né? O favor do Senhor na nossa vida é quando não temos nada de bem material, mas temos a Deus. E somente Ele nos basta, entendeu? Porque só Ele, se você busca o Senhor, o favor do Senhor, é a mesma coisa, como quem diz assim, ó, como está escrito na palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Então, nós temos que buscar o favor do Senhor, porque o favor dele já é tudo na nossa vida, a gente não precisa de nada. Ele só vai acrescentando, porque ele sabe que a gente precisa aqui nessa terra disso, para viver. Amém? E é por isso que nós temos que buscar o favor do Senhor. Porque nós devemos crescer onde o Senhor nos colocou. E é ali que nós vamos prosperar. Glória a Deus. Que muitas vezes a gente fica falando que a gente quer sair do lugar, né? Que Deus nos plantou. Mas às vezes não é a vontade do Senhor tirar dali. É ali que você vai prosperar, mesmo nos problemas, mesmo na adversidade que tem ali. É ali que vai prosperar, igual Daniel, né? Daniel estava na Babilônia. E Daniel prosperou. Por quê? Porque ele tinha o favor do Senhor ali também. Amém? Glória a Deus. E aí tá escrito lá em Gênesis, que diz assim, 39:23, que tá escrito, ó, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Então, aqui José ele não tinha nada. Nessa passagem aqui, José não tinha nada, ele tinha acabado de ter sido comprado pelo Potifar. E ele não tinha nada. Por quê? Porque os irmãos não tinham colocado ele na cisterna, e aí depois ele não foi resgatado pelos islamitas, não lembro agora o nome do povo, mas ele foi comprado por essas pessoas, ele foi resgatado por essas pessoas, e aí eles chegaram lá e Potifar comprou ele. Então ele era escravo ainda, e ele não tinha nada, entendeu? E o favor do Senhor estava com ele. Mas por quê? Aí que tá a questão, né? Por que será? Por quê? Porque ele era uma pessoa, né, que tinha ali os pontos às quais ele se tornava, ele conseguiu o favor do Senhor. Amém? E ele prosperou, e ele foi prosperando. E aí, vem aqui, que eu vou compartilhar uma revelação com vocês sobre essa palavra, que quando o Senhor me deu essa palavra, né, que é Gênesis 39:23, estava assistindo um podcast do profeta Vinícius, né, onde que um convidado dele me ensinou isso. E aí o Senhor disse que esta palavra se relaciona com o que o Senhor diz em Salmo 1, né? Que o Salmo 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Então, ou seja, o Senhor, ele estava falando de quem? De José aqui, nessa passagem. Por quê? Porque ele lia a palavra. Também estava falando de Davi, porque Davi também queria seguir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque Davi, ele seguia os mandamentos do Senhor. José, ele seguia conforme a integridade dele. Amém? Então, o que eu quero compartilhar aqui com você? Que então significa que não precisamos, né, de nada, somente do favor de Deus. E o favor é o quê? É uma fé extraordinária.
É uma fé pelo Senhor. Amém? É acreditar, é crer na sua palavra, é obedecer. É isso. Amém? E porque assim, todas as áreas, se a gente ter o favor do Senhor, a gente não precisa de nada. E assim, eu acho que você não tem que ficar pedindo dinheiro para Deus, você tem que pedir o favor do Senhor. Porque o favor, o dinheiro, ele só vai te ajudar em uma área, que é a financeira, né? O favor não. O favor vai te ajudar em todas as áreas da sua vida a prosperar. Amém? Porque a prosperidade não é só dinheiro. Muita gente só pensa em prosperidade, em dinheiro, mas não é. A prosperidade é ser plena, ter plenitude com o Senhor. Amém? Mas enfim, quando nós estivermos plenas é porque já está na hora da gente ir embora, né? É isso que acontece. Mas, por isso que a gente tem uma busca constante sobre Deus, porque a gente precisa buscar essa plenitude. Amém? Para que quando a gente estiver lá com Deus, a gente ser colocado ali, ter o nosso galardão, né? Que é a nossa recompensa, porque nós fizemos o que tivemos que fazer aqui na terra para Deus, porque é esse que é o nosso papel aqui, a nossa missão. Amém? Que quando Deus nos colocou aqui na terra, Ele já nos conhecia, antes mesmo de sermos gerados, porque cada um já tem um propósito e um plano do Senhor. Amém? E é isso que a gente tem que pedir ao Senhor, o favor dele, para que a gente possa segui-lo, para que a gente possa ir na direção certa, para que a gente possa não errar o caminho, para que a gente possa fazer o que ele está no plano dele para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Mas aí como que a gente consegue esse favor, né, do Senhor? Como que a gente conquista? Como a gente tem que fazer a busca? Não é só uma busca. A gente tem que mudar em atitudes também, a gente tem que mudar no que fazemos, né? E aí essa palavra eu vou deixar para sexta-feira, porque aí eu já vou te compartilhar algumas chaves sobre como conseguir o favor do Senhor. Amém? Glória a Deus! E aí fica aqui esse vídeo para que você entenda e assim, que te instigue. Como eu vou buscar o favor do Senhor? Amém? Como eu devo buscar o favor do Senhor? Porque o favor do Senhor, ele veio sobre a vida de José. Amém? E aí vocês falam, ele não fez nada para isso. Sim, ele fez muita coisa e ele também passou por muita coisa. Então, por isso que o favor do Senhor estava em José. Amém? E aí a gente compartilha. E aí o importante é nós compartilharmos com vocês. Que eu e você, nós temos que buscar o favor do Senhor. Porque é o que eu busco todos os dias. É uma oração que eu faço todo dia. Senhor, me dá o seu favor, assim como está escrito na palavra, onde o Senhor deu para José. Sabe? Eu não preciso de nada, só preciso do seu favor, Senhor. Em nome de Jesus, é a única coisa que eu preciso na minha vida, é o seu favor. Glória a Deus, aleluia, amém? Então vamos fazer uma oração. E assim, eu falo para você fazer essa oração também. Que Ele vai abrir teus olhos e ver o que você precisa fazer na sua vida para você conquistar esse favor do Senhor. Amém? Porque existe uma busca, existe uma oração. Mas aí Ele vai te revelar o que você precisa fazer para você buscar isso. Amém? Mas na sexta-feira eu vou compartilhar algumas chaves. E aí você vai ver e vai listar o que você precisa mudar na sua vida para buscar o favor do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. E assim, antes de eu ministrar essa palavra aqui, o Senhor falou muito forte comigo. Entendeu? Então, porque eu vinha buscando o
favor do Senhor. E aí essa palavra caiu como uma luva quando eu a escutei. E assim, é muito importante porque a gente precisa mudar as nossas atitudes, nossos pontos, as nossas coisas com o Senhor para que a gente busque. Porque não é só uma busca, não é só ficar, Senhor, me dá o seu favor, me dá o seu favor, não. Existem coisas que a gente tem que mudar em nós para que a gente possa adquirir esse favor. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. E vamos fazer uma breve oração para que o dia de hoje seja maravilhoso, que a bênção do Senhor caia sobre a sua vida, que o Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor dê a paz que excede todo entendimento a essas pessoas, que o Senhor venha trazer o favor do Senhor nessas pessoas, naquelas que já fazem o que o Senhor quer, o que o Senhor busca nas pessoas. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias, porque Ele está buscando pessoas para buscar o favor dEle, para dar para a gente o que a gente precisa, amém? Porque é isso que Ele quer, porque é para isso que Ele nos trouxe aqui, glória a Deus, aleluias. E o Senhor querido, Senhor amado, cura essas pessoas, Senhor Jesus, entra na casa das pessoas, Senhor, e cura as pessoas, em nome de Jesus. Eu oro por essas pessoas que precisam da sua ajuda física, Senhor, da sua cura emocional, Senhor. Cura o coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Cura, Senhor, doenças físicas, câncer, doenças hereditárias, tudo que que estiver trazendo um dano para a vida da pessoa, que ela seja curada, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Você vai ser curada, Deus vai te curar. O Senhor Jesus vai entrar na sua vida e vai te trazer tudo do melhor. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Senhor Jesus, traz a paz que o Senhor tem, a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor também, Senhor, coloque a sua armadura em cada pessoa que estiver assistindo, inclusive em mim, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer essa armadura em nós, que o Senhor revista a gente, Senhor, com essa armadura. A armadura, Senhor, que é o cinto da verdade, que é a verdade do Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A couraça da justiça, Senhor, que é o alinhamento, Senhor, o alinhamento, que nós possamos estar alinhados ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E também, Senhor, o Evangelho da paz, que o Senhor coloque nos nossos pés o Evangelho da paz e que nós possamos entregar o Evangelho do Senhor a todas as pessoas que quiserem ouvir e aqueles que não quiserem também, que seja colocado na frente e que ele seja levantado para que seja mais um do nosso exército, o exército de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Também, Senhor, coloque também em nós o escudo da fé. O escudo da fé, aquele que livra-nos das setas do maligno, Senhor. Em nome de Jesus, nos reveste, Senhor, com o escudo da fé. Nos dê proteção com o escudo da fé. Porque o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que o Senhor vai colocar o seu escudo, como diz no Salmo 91. O Senhor, se nós estivermos com o Senhor é nosso escudo e broquel. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é nosso escudo protetor. O Senhor que nos livra da peste perniciosa, livra do laço do passarinheiro. Em nome de Jesus, das setas inflamadas do maligno, que fica colocando coisas erradas em nossa vida, em nossa cabeça. E também, Senhor, o capacete da salvação, Senhor. Aquele capacete, Senhor, o capacete da salvação, que nos transforma convictos da nossa fé e da nossa salvação. Que nos deixa convictos de que nós somos salvos, no nome de Jesus. Amém? E que Ele também não deixa
o inimigo fazer ninho na nossa cabeça. Glória a Deus, aleluias. Nome de Jesus. E também, querido Deus, que o Senhor coloque também a palavra, que é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor em nossas bocas, que nós possamos saber a palavra, que na hora que o inimigo vier trazer coisas ruins, ele ter dúvida da nossa identidade, que a gente coloque essa palavra contra ele, em nome de Jesus, assim como Jesus, lá quando esteve no deserto, ele rebatia o inimigo com a palavra, e é isso que nós temos que saber. Por isso que eu digo, Senhor Deus, coloque, Senhor, a palavra na boca dos nossos irmãos em Cristo, e também, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer muitas pessoas para nós com essas lives, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que o Senhor venha, que entre na casa das pessoas, que coloque o seu amor na vida das pessoas, que o Senhor resgate pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Deus Pai, querido Deus Pai, obrigado por mais essa live, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor leve adiante essa live para todas as pessoas, famílias que precisam da sua palavra. Amém e amém. E eu agradeço você que está assistindo e que se você gostou, você compartilha, você curte, você me segue nas redes sociais. Em nome de Jesus, você está sendo abençoado agora com a glória do Senhor. Amém? E o seu testemunho vai ser para a glória do Senhor. Amém? Para a glória do Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor. E essa live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. Oh, como o Senhor é maravilhoso. E diz aí que o Senhor é bom. Que o Senhor proteja você nos seus desafios de hoje. Amém? Aleluias. Aleluias. Que proteja a mim e proteja você, e que nos dê muita direção em relação aos nossos desafios de hoje. Aleluias, aleluias. E que a paz esteja com você, e até sexta-feira, se Deus quiser, com a continuação dessa palavra. Amém? Até sexta, se Deus quiser.